Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso último dia aqui do nosso evento, o quarto Novembro Negro da Saúde, né? Lembrando que o Novembro Negro geral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele continua ao longo do mês de novembro, né? Nós estamos encerrando apenas o evento que é coordenado aqui pela área da saúde, né? Que tem aí uma coordenação que inicia com o grupo de alunos da Odonto, hoje também aí conta com um aluno da fonoaudiologia, da fisioterapia, da psicologia, saúde coletiva, e é um prazer estar aqui hoje. Eu sou o Gil Colares, sou do curso de fonoaudiologia. Gostaria de destacar que esse evento ele é organizado, né, com protagonismo de discentes negros da universidade, né, da URGS, e a importância, né, da gente ter esse evento já na sua quarta edição, né, esse ano, de forma remota, online, mas sem deixar que ele se mereça, né? Ele teve que acontecer, assim como está acontecendo também o evento como um todo durante o mês de novembro nas outras unidades da nossa universidade. Bom, para iniciar esse último dia aqui do nosso Novembro Negro da Saúde, que hoje tem como tema a hashtag Black Lives Matter no Brasil, a gente vai iniciar mais uma vez de uma forma cultural e hoje recebendo com muita honra para dar início aos nossos trabalhos nessa sexta-feira, ela que é uma grande artista da nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e por que não dizer do Brasil inteiro, dado o destaque que ela tem tido ultimamente, né? Na poesia, na literatura, na música. Lilian Rocha. Lilian Rocha possui formação acadêmica na área de farmácia e bioquímica da URGS, com especialização em homeopatia. Poeta e musicista, conselheira da Associação Negra de Cultura, integrante da Sociedade Partenon Literário e da International Writers and Artists Association. Também integra a comissão sobre a verdade da escravidão da OAB do Rio Grande do Sul, além de ser membro e coordenadora também do Sarau Sopapo Poético. Então, eu chamo agora para iniciar os trabalhos de uma forma cultural, com muita honra, Lilian Rocha. Olá, um grande prazer, então. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar rir pra não chorar. No primeiro instante, uma tristeza profunda, a terra sob os meus pés treme. Uma incerteza paira no ar. Logo mais, a respiração se estabiliza, o reflexo e a memória se dão as mãos. Como assim resistência? Por acaso, em algum momento da vida, deixei de ser resistência? Meu corpo negro, estereotipado, objetivado, e não será agora que será diferente. Olhos mais abertos, intuição, audição da alma, juntos de mãos dadas com os meus. Eu te cuido, tu me cuida, nós nos cuidamos e seguimos, pois a bala tem alvo e na paleta de cores
O gato pardo é negro. Erarauê, erauerauá. Erarauê, erauê. Marcas. Na pele a marca do rasgo profundo, cerzido pelas histórias distorcidas de um povo roubado em suas memórias. Seu grito calado revela a ira que reverbera em seu peito. Sufoco, mas não morro. Somos sobreviventes. Fui rei, guerreiro, trabalhador, escravizado, liberto, enganado, desempregado, favelado, presidiário, amaldiçoado. Fui princesa, mãe trabalhadora, escravizada, ama de leite, violentada, liberta, enganada, prostituída, sexualizada, rebaixada, humilhada. Ah, chega, 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 meu grito não mais se cala, agora ressoa. Respeite a minha tez, fruto da origem da vida, gen de todos os povos. Dos meus olhos, não sairão mais lágrimas salgadas, mas sim o vislumbre da saga vencida. E para encerrar, uma música que se chama Pichain, a letra é minha, e a música foi feita pelo José Carlos Rodrigues. E assim: meu cabelo incomoda, causa surpresa, indignação, mostra postura, presença negra na sociedade eurocentrada. Meu cabelo incomoda, causa surpresa, indignação, mostra postura, presença negra na sociedade eurocentrada. Do liso molejo da escravidão, do estilo aceito, do liso molejo da escravidão, do estilo aceito, sem preconceitos, gosto dele assim, Crespo mirando céu desenhado a nanquim, sem preconceito, gosto dele assim, Crespo mirando céu desenhado a nanquim. Viva o meu cabelo, viva Pichain, viva o meu cabelo Pichain, viva o meu cabelo, viva Pichain, viva o meu cabelo Pichain. Desde já agradeço o convite e uma boa tarde a todos e a todas. Viva! Viva o seu cabelo Pichain, o nosso cabelo Pichain. Viva Lilian Rocha! Muito obrigado por essa potente voz para abrir aqui os trabalhos no nosso quarto Novembro Negro, nosso último dia aqui da saúde. Muito obrigado, Lilian. E, aliás, eu sei que a Lilian já está partindo para um outro evento já, mas gostaria de deixar registrado aqui que a Lilian é a vencedora do Prêmio Personalidade Cultural 2020 da Academia Brasileira de Letras aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns, obrigado, Lilian, por essa abertura magnífica, maravilhosa, essa voz potente, como comentaram ali. Exatamente. Lilian é toda potência. Gente, o nosso evento, ele tem aí a abertura para vocês, né, fazerem as suas considerações no chat aí no YouTube do programa de pós-graduação Saúde Coletiva. Então, podem deixar aí as suas considerações, suas falas,
Eu já vou trazer para cá os nossos convidados que vão debater o tema de hoje, e vocês podem aí também contribuir com as suas questões, né? Aí também no chat, daqui a pouquinho mais, vai ter um formulário para vocês preencherem, que é através desse formulário que vocês recebem o certificado de participação de vocês. Então participem, que vai ser, a gente quer que essa tarde seja uma tarde de reflexão, de conversa, e que seja muito legal para todos nós. Nosso tema de hoje, gente, Black Lives Matter. A hashtag Black Lives Matter, ela começa a viralizar em 2013, após a absolvição de um segurança americano que havia matado no ano anterior, em 2012, um adolescente negro desarmado. A hashtag é criada por ativistas do movimento negro norte-americano como resposta ao sistema judiciário dessa e de outras, muitas e milhares de outras injustiças contra o povo negro. A hashtag acaba virando um grande movimento nas redes sociais do país nos anos seguintes, até que chegamos ao fatídico ano de 2020, quando, em maio deste ano, George Floyd, um homem negro, morre em consequência de mais uma ação desastrosa da polícia. As imagens chocaram o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. É sobre esse movimento que nós vamos falar hoje. E para debater esse tema, nós temos dois convidados muito especiais. Eu vou apresentar eles para vocês, começando pela Eduarda Rodrigues da Rosa. A Eduarda é psicóloga, graduada pela Unisul São Paulo, integrante e fundadora do Amanhecer, grupo de apoio materno na cidade de Jataí, Goiás, onde ela reside atualmente. Sempre foi engajada nos movimentos sociais negro e feminista, presidiu o centro acadêmico durante a sua graduação, bem como participou dos órgãos deliberativos da profissão. Eduarda Rodrigues é a nossa primeira convidada, e eu já vou apresentar o nosso segundo convidado também, que é o professor Alan Alves Brito. O professor Alan é doutor em ciências pela USP, com estágios de pós-doutorado no Chile e Austrália, é professor do Instituto de Física da URGS, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em temas voltados para a astrofísica, educação e divulgação de ciências, incluindo questões étnico-raciais, de gênero e suas intersecções nas ciências exatas. É coordenador do NEAB e da URGS e idealizador do projeto Zumbi Dandara dos Palmares, focado na promoção da equidade racial e educação básica. Então temos aí dois super convidados para falar um pouquinho desse tema. Eu chamo aí então a Eduarda, se ela já estiver pronta aí para entrar aí com a sua câmera, para a gente começar então a conversar sobre esse assunto. A Eduarda já está aqui. Sim. Eduarda chegando, seja muito bem-vinda, Eduarda. Te dou esse espaço agora para você então falar um pouquinho para nós aí sobre a sua vivência, sobre esse tema tão importante para todos nós. Olá, pessoal, boa noite a todas, todos e todos que estão aqui conosco hoje. É com muita alegria e satisfação que eu estou aqui no evento que é no meu estado de origem, Rio Grande do Sul, como o Gilmar já me apresentou, o Gil. Eu sou psicóloga, eu sou originária aí dos Pagos do estado e fiquei no estado até meus 24 anos, até que eu me mudei então para São Paulo. De São Paulo estou agora em Jataí, Goiás. Gostaria imensamente de agradecer a lembrança e o ano, que é a minha infância, de pré-escola, de adolescência, compartilhar. Fiquei muito honrada que nós estamos juntas agora neste movimento pelas vidas negras, que é um amadurecimento que nós todas, pessoas negras, temos ao longo da caminhada. Quando a gente não vem de um berço negro que nos fala sobre isso, a gente se torna negra ao longo do caminho. E eu fico muito feliz de me tornar negra junto com ela, em momentos semelhantes, mesmo que num momento distante, da gente não poder curtir isso mais juntas e presencialmente. O Gil vai me avisando aí se eu tiver com áudio errado ou coisa parecida. E sobre o tema
no Brasil. Importante citar que é no Brasil. A vida negra importa. Dentro dos lugares que nós estamos, essa importância para... Eduarda, tá me ouvindo bem? Sim. Uhum. Vou te dizer que ele está um pouquinho, poucas vezes ele está dando uma pequenas estaladas, eu acho que é pelo mexer, talvez se ele ficar mais paradinho, eu acho que fica tranquilo. É difícil. Deixa eu tirar o fone, então, porque... E agora, Gil, tu me escuta bem? Super sem bem. interferências? Ok, porque eu falar sem mexer é meio difícil. Tá bom. Ok, tá, seguindo. Black Lives Matter no Brasil, nossas vidas negras importam. E aí nós temos que levar em consideração importam aonde, importam quando e que momento. Porque nós sabemos que, dependendo do território que estejamos, as nossas vidas não importam. E, infelizmente, não há lugar no Brasil em que eu possa afirmar que elas importam, assim, 100%. É uma luta que a gente tem enfrentado desde que passamos pelo processo de colonização. E uma coisa que me incomodou muito, logo que veio agora esse ano, em 2020, maio para junho, que teve a questão da morte do George Floyd, em polvorosa ficou o movimento do Black Lives Matter, e eu fiquei me sentindo como se eu estivesse vivendo num segundo novembro negro, como se novembro tivesse sido antecipado, em virtude das discussões que foram colocadas em pautas. E algo que também me incomodou bastante foi a descoberta que no Brasil existe racismo e o questionamento, onde estão os nossos movimentos negros? Por que no Brasil nós não nos manifestamos da mesma maneira que nos manifestamos nos Estados Unidos? Por que nós não vamos para as ruas? Por que aqui, que somos mais de 54% da população, nós não temos a mesma força política de massa que tem os Estados Unidos com 12% da sua população? E aí, esse movimento de questionamento de muitas pessoas que não fazem parte, nunca se interessaram pela temática racial, começaram a questionar essa questão. Quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês, com esse título Black Lives Matter no Brasil, me remeteu a muito isso, ao movimento negro, a discutir um pouco sobre o que é o movimento negro, porque Black Lives Matter é um movimento negro, norte-americano. E aqui no Brasil, quais são os nossos movimentos? Desde quando que a gente precisa se organizar para sobreviver? Isso é praticamente desde sempre, né? Nós aqui, negros brasileiros, desde que aqui chegamos em navios negreiros, temos que nos unir para fazermos movimento negro. O que é movimento negro? É o movimento contra as opressões sofridas pela população negra, luta contra o racismo. E o movimento negro sempre vai existir enquanto nós estivermos habitando sociedades racistas, sociedades que nos matam. Então, o movimento negro ele é diverso, ele é múltiplo, e ele vai se ajeitar conforme for a dureza, as estratégias, as ferramentas do racismo ao que as pessoas negras sofrem. Então, nós aqui no Brasil, desde que chegamos, nos reunimos no movimento negro. O maior deles foi a quilombagem, né, a nossa fuga para quilombos. O maior deles, o Quilombo dos Palmares, o mais duradouro, mas não o único, onde nós, então, nos refugiávamos, fazíamos sabotagens, guerrilhas, e tínhamos uma vida mais digna possível naquela época. O movimento negro só foi oficialmente reconhecido como um fenômeno organizado no século XX, a partir dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, não nos admira quando a gente só reconhece a luta antirracista quando ela vem da América do Norte, porque ela começou a ser reconhecida a partir de lá. Mas os movimentos negros existem desde que a opressão existe. Isso eu queria deixar bem destacado. E aí, a minha proposta é diferenciar um pouco o nosso racismo à brasileira do racismo dos Estados Unidos e por que aqui a gente se mobiliza de maneiras diferentes. O que nós temos de diferenças, né? E a primeira que eu poderia colocar aqui é que a escravização nos Estados Unidos começou depois da nossa, acabou antes da nossa, 25 anos antes. Basta lembrar que o Brasil
foi o último país do mundo a abolir a escravização. Então, nós já começamos com uma diferença aí de tempo de duração e a nossa resistência aqui em abolirmos este regime. O que aconteceu no pós-abolição? Só aboliu, está resolvido o problema? Nos Estados Unidos instituiu um regime legal de segregação racial. Por lei, então, segregavam-se pessoas negras em locais distintos, separando onde podia frequentar, onde não podia, restringindo os direitos em base legal. Aqui no Brasil, no pós-abolição, nós não tivemos nenhum regime de segregação legal, mas nós tivemos políticas de Estado que segregaram a população negra pós-abolida, como o Decreto dos Imigrantes, que fazia parte da política de Estado do branqueamento da população, de se incentivar e de se financiar a imigração de pessoas da Europa, né, pessoas brancas da Europa, imigrantes europeus, com direito à aquisição de terras mediante o trabalho. Foi também instituída uma lei das terras que proibia a aquisição de terras às pessoas negras aqui no país. E, além disso, foi criado no Código Penal da época o crime da vadiagem, ou seja, pessoas negras desempregadas porque não foram absorvidas no sistema econômico pós-abolição, que faziam capoeira ou simplesmente estavam na rua, eram cometidas do crime, então, eram denunciadas como vagabundas e poderiam, então, ser presas mediante isso. Ora, mas aqui no Brasil nós não tivemos uma segregação racial legal, será que não? Aí já começa também as diferenças da intensidade, que muitas pessoas dizem que não, racismo mesmo existe nos Estados Unidos, que lá teve a segregação, a África do Sul teve o apartheid, no Brasil não, no Brasil não teve nada. Desconhecem a história. Né? A social nos Estados Unidos obrigou as pessoas negras, então, a forjarem suas próprias instituições de cultura, de educação. Elas tiveram que se unir, e, então, por isso, começaram a se tornar mais autônomas, o que também culminou em elas se reunirem para lutar pelos direitos civis, quando Rosa Parks, em 1955, não cedeu o seu lugar no ônibus para uma mulher branca e foi presa. Então, as pessoas nos Estados Unidos, por ter esse regime tão rígido, tiveram que se unir e formar uma base para enfrentar aquele regime, que foi o que aconteceu quando se uniram pela muitas passaram a fazer parte de órgãos de poder, como prefeitas e vereadoras das suas cidades. O Estado, na época, que era opositor, era impositor de violências, passou, então, a assumir o lugar de quem promoveria a igualdade com ações afirmativas. Isso possibilitou que a população negra afro-americana pudesse estudar e ter uma ascensão social maior, que nós temos hoje aqui no Brasil. E o que aconteceu conosco em contrapartida? Nós não tivemos uma segregação tão explícita legalmente, mas nós não fomos integrados na sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo não explícito quanto a isso, e nós fomos então nos integrando como dava, do jeito que dava, e sem nos unirmos, porque não tivemos essa necessidade imperativa, como tiveram nos Estados Unidos. Então, dá a impressão de que aqui no Brasil a hierarquia racial é muito mais flexível. Que aqui nós nos misturamos, que esse é outro quesito também de diferença. A segregação racial nos Estados Unidos não permitiu que tivesse com tanto a abrangência como aqui, relações interraciais. Que as pessoas se relacionassem, se misturassem e se miscigenassem. Aqui foi uma política de Estado, o branqueamento. A miscigenação foi uma política de Estado, e começou no estupro da mulher negra, é importante frisar isso, né? Que aqui muitos autores na época romantizavam o miscigenado como a figura do país, que aqui não existe raças, aqui somos todos brasileiros, esquecendo o fruto de uma violência colonial do homem branco sobre o corpo da mulher negra. E por isso que nós temos também tanta dificuldade de nos reconhecer negro.
justamente por essa miscigenação e por esse desconhecimento, por muitas vezes, da cultura. Cansei de escutar que eu não sou negra, que eu sou morena. Ah, eu não sou negra, eu sou queimadinho do sol, ou coisa parecida. Nos Estados Unidos, dificilmente uma pessoa que ela é negra não vai ter orgulho que ela é negra e vai se afirmar desse lugar. Então, nós viemos de processos históricos diferentes. Aqui no Brasil, nós conseguimos sim, após a abolição, depois de um tempo, termos a Frente Negra do Brasil, que foi um movimento negro muito importante, que foi extinto na época do Getúlio Vargas, junto com todos os outros movimentos sociais da época, como a instituição do novo Estado. Nós tivemos e temos ainda o movimento negro unificado, teve várias conquistas, entre elas as cotas nas universidades, assunto muito polêmico. O dia 20 de novembro, como Dia da Consciência Negra, nós estamos no Novembro Negro à toa, porque simplesmente é um mês bonito, é porque o movimento negro se movimentou para que esse mês tivesse essa marca, essas celebrações, essa consciência. O movimento negro unificado também conseguiu instituir a Lei 10.639, que obriga o estudo da cultura afro-brasileira, indígena nas escolas, porque nós desconhecemos a nossa história. A única narrativa que temos é a branca e europeia. O Brasil começou a partir de que Cabral desembarcou aqui, antes não existia ninguém aqui, não tínhamos história, nem perspectivas, né? Não, tivemos um outro povo, de um outro continente que aqui habitou e praticamente fez a riqueza, né? Forjou o país sob seu sangue, que somos nós, população negra vinda de África, de várias etnias, de vários países. Essa parte é negligenciada. É super importante, então, que essa lei seja cumprida. A lei, mas ela não é exercida nas escolas. Outra questão que a gente pode discutir mais à frente também. O movimento negro foi importante para a Constituição de 1988, na qual o racismo se tornou crime imprescritível e inafiançável. A Constituição permitiu que nós todos tivéssemos acesso aos direitos, fomos considerados como a população brasileira, mesmo que no papel, muito ainda na época, mas foi quando a gente conseguiu legalmente ter acesso a todos os direitos, ser considerado cidadão brasileiro, foi nessa Constituição. E os movimentos negros, eles permanecem, cada estado tem os seus clubes, alguns mais organizados, outros menos, aí no Rio Grande do Sul também tem organizações. Então, nós nos movimentamos porque nós ainda sofremos racismo contra o genocídio da população negra. Em plena pandemia, é mais fácil um jovem negro morrer do que uma pessoa branca, idosa, com todas as comorbidades em saúde, morrer na pandemia. Temos um genocídio desenfreado contra a nossa juventude. Em pleno Black Tuesday, logo após as hashtags Black Lives Matter, o Miguel, menino de 9 anos, que caiu daquele prédio lá em Recife, e tivemos um momento tenebroso em relação a isso. Um mês antes, nós tivemos o João Pedro, que morreu dentro de casa, com bala perdida, né? Que sempre tem GPS de cor, quando ataca nossos corpos, e foi encontrado depois, né, no IML, e entre tantas outras crianças e jovens que são genocidados todos os dias. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. E aí vem a pergunta, nossas vidas importam? A sociedade brasileira se considera uma sociedade racista? Tem uma pesquisadora que se chama Lia Buchmann, que ela estuda sobre branquitude. Ela fez uma pesquisa com os brancos de São Paulo, de todas as classes, e ela perguntava assim para as pessoas: considera que brancos e negros têm diferença? Sim. Você gostaria que se no Brasil? Não. Você é a favor das cotas raciais? A resposta mais geral era: não, sou contra, porque somos todos iguais. A pessoa tinha acabado de afirmar que existe diferença entre pessoas negras e brancas e que ela não gostaria de ser tratada como uma pessoa negra. Mas na hora de promover uma ação afirmativa por uma reparação histórica
de direitos que foram legados legalmente, ela diz que não, que aqui somos todos iguais. Passos atrás, com esse desgoverno que nós temos, nossos direitos conquistados, são muitos deles ameaçados. A gente só tem direito a lutar pela garantia dos direitos, pelo direito garantido nós não temos. E nós vivemos no engodo do mito da democracia racial, no qual aqui não existe desarmonia, aqui não existe desigualdade, aqui nós convivemos juntos, né? Eu tenho um amigo negro, é como se fosse da família, a moça que trabalha na minha casa, e, enfim, uma série de problemas na minha percepção, em como nós percebemos o racismo, como a gente enfrenta. Nos Estados Unidos, por ter sido aquele regime truculento, que permitiu inclusive a emergência de grupos extremistas, como a Ku Klux Klan, tinha um inimigo muito evidente para ser combatido. Aqui no Brasil, no país da sutileza, do velado, a gente não teve um apartheid, mas é só nos cargos de poder, você vai ver a divisão, tá ali o apartheid. Na questão econômica, tá ali o apartheid. Mistura, aqui não é difícil a gente combater, se mobilizar politicamente para combater algo que a gente não entende que exista, que é um discurso nacional, a democracia racial, que é só ver os dados estatísticos dos mapas da violência, do IPEA, sobre o DH humano, que a gente vai ver que não existe democracia alguma nesses dados. Então, nosso racismo aqui ele é muito sofisticado, porque nós não temos um inimigo a combater, porque ele não existe. Ao contrário de sociedades que tiveram um regime mais acirrado e que se permitiu, então, se mobilizar e lutar contra, inclusive moralmente, apelando. E outra questão também apontando, já finalizando, porque eu tenho um pouquinho de tempo, que nos Estados Unidos nós temos 2 partidos políticos apenas. Um com ideias mais progressistas, outro não, que é mais fácil das pessoas se unirem na questão política. Aqui nós temos fragmentação partidária e o movimento negro está distribuído nessas questões partidárias que muitas vezes não se une porque se separa, porque é um partido ou outro. Não tem essa dificuldade de se reunir enquanto movimento negro devido às alianças partidárias. E, além do mais, devido a gente estar abaixo, sermos a maioria, abaixo da linha da pobreza, as nossas necessidades aqui são por sobrevivência, para depois, sim, a gente conseguir se mobilizar e lutar. Então, tem essa questão também de que, como aqui no Brasil, as necessidades são maiores, são diferentes, a desigualdade econômica da população negra é maior. Nos Estados Unidos, eles tiveram uma ascensão econômica maior, tanto é que eles têm programas de televisão, mídia própria. Quando nós vemos os programas nos Estados Unidos, a gente quase jura que eles são 50% da população, porque eles aparecem, eles têm representação. Nós aqui não. E muitas pessoas ainda acreditam que nosso problema aqui seja econômico e não de raça, sem entender completamente o quanto que a pobreza ela é um desdobramento do racismo estrutural. Que um povo que foi negado de se introduzir, de se reintegrar na sociedade de maneira igualitária, justa e equânime, não tem como ascender socialmente. Então, é algo que nós produzimos e serve de desculpa para dizer que aqui o problema não é racial, é de classe. Sanando o problema da classe, sanou o racismo, a gente entende que não. Que mesmo a pessoa ascendendo socialmente, ela vai enfrentar outras questões que vão dizer da negação desse lugar. Mas, assim, em termos gerais, assim, o que eu gostaria de trazer é isso, assim, o quanto que o nosso passado histórico contribui para a nossa percepção de racismo, para a nossa união em movimentos. Os movimentos negros brasileiros existem, eles conquistaram, nós estamos aqui hoje falando porque teve um movimento, não foi benevolência da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, teve um movimento negro por trás. Hoje nós estamos ocupando os bancos das universidades, porque teve um movimento negro por trás. Nós temos o Dia da Consciência Negra e tantas outras conquistas, porque o movimento negro ele existe.
Então, que a gente possa olhar para os nossos movimentos, fortalecê-los nos nossos locais, onde a gente estiver, e participar desse movimento mundial, que hoje é o Black Lives Matter, que está mundial, mas não começou mundial. E é isso, agradeço a oportunidade, depois nós conversamos mais um pouquinho. Obrigado, Eduarda, por essas primeiras considerações. Bem importante a gente refletir já na início tua fala, quando tu fala, né, importam onde e quando, né? Eu acho bem provocativa esse teu início de fala. E teve um comentário ali no chat que a menina, acho que é a Ana, que ela fala, né, se não estivermos em constante movimento, seremos devastados, né? E também tu traz aí nessa cronologia do tempo, da história do movimento do negro, né, que a gente tem estado em constante movimento, e isso é bem importante que a gente saiba e vá atrás desse conhecimento, né, que o negro ele sempre esteve em movimento, ele nunca esteve parado diante das situações, né. Mas agora eu chamo então o professor Alan para trazer as suas considerações iniciais do nosso tema. Seja muito bem-vindo, professor Alan, prazer, uma honra tê-lo por aqui também com a gente. Obrigado, Gil. Preciso compartilhar minha tela. Quero dizer que estou bem feliz de estar aqui nesse encontro. Escutei atentamente a fala da Eduarda, muito bem. A gente está em completa sinergia, então vai ser muito interessante esse diálogo. Eu vou partilhar então a minha tela. Um momento para a gente começar a conversar. Acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Conseguem ver, né? Bom, então, a primeira coisa, né, o tema para a gente discutir essa questão de vidas negras importam, né, no Brasil, sobretudo, então eu já começo também trazendo fortemente essa percepção, né, de que ao discutirmos se vidas negras importam num contexto do Brasil, não tem como não pensarmos, né, no que significa o que a Eduarda trouxe na fala dela, né, a potência dos movimentos, no plural, né, sociais negros, e sobretudo de pensarmos na perspectiva do quilombismo, né, ou seja, na perspectiva do que traz Abdias de Nascimento, né, sintetizando o conhecimento e o pensamento e a organização, né, desses movimentos sociais negros que propuseram desde sempre, desde que o mundo é mundo, que o Brasil é Brasil, uma política social, né, de combate muito vigilante mesmo do racismo e de construção de um novo modelo de sociedade onde as pessoas negras estejam não como coadjuvantes, mas como protagonistas, né, em todas as áreas. E esse movimento, a organização, né, em busca desse ideal de que sim, vidas negras importam no Brasil, ela vai então trazer para nós o tempo inteiro essa perspectiva quilombola mesmo, né, de aquilombamento, de organização coletiva que resiste há séculos, né, a essas estruturas de opressão que estão por trás desse extermínio físico, né, e epistêmico dos corpos negros, para evitar um projeto maior de emancipação mesmo social desses corpos. E o Brasil, como traz, assim, como nós estamos acostumados, naturalizamos até essas relações completamente racializadas. Então a gente vive num país racializado, um país de norte a sul, de leste a oeste, marcado por esse racismo estrutural, mas sobretudo racializado, né? Ou seja, temos ali um sul e o sudeste predominantemente branco, em contraponto com outras regiões do país, onde a gente tem ali predominantemente populações negras, indígenas, né? Então esse é o país que a gente vive, né? E aí a gente precisa pensar esse país, né? E aí eu acho que, sobretudo para o campo da saúde, nessa intersecção, então já podemos dizer, e experimentamos todos os dias isso, como uma denúncia desse movimento social negro organizado, que o racismo no Brasil é, sobretudo, uma questão de saúde pública, né? Realmente assim, a gente poderia dizer que a gente vive diferentes contextos, né, de violências no Brasil, e o racismo é uma delas, né, sobretudo nesse aspecto mesmo de uma questão de saúde pública. Então, pensar se vidas negras importam nessa perspectiva histórica, epistêmica, cultural, política, pensando todos esses grandes sistemas, né, o colonialismo, o capitalismo, o patriarcado, e o racismo como uma tecnologia social
que vai moldar e que vai caracterizar esse sistema de opressão, né, e também vai ser, muitas vezes, consequência de todos eles, é pensarmos numa cosmologia racializada. Ou seja, onde é que a gente se coloca nessa cosmologia hegemônica, qual é o discurso que está por trás, e o que é que significa vidas, né, e que vidas negras importam. Quem é que é humano e quem que não é humano dentro dessas cosmologias postas para nós. Então, como estrutura de mundo, como organização de mundo, né, ou seja, o nosso sistema mundo, sobretudo quando a gente pensa os pilares dessa ciência moderna e contemporânea, onde a gente constrói a saúde, a gente constrói as ciências exatas, as ciências humanas, a pedagogia e a educação. Como esse sistema de mundo é construído, lá está presente o conceito de raça o tempo inteiro, ou seja, um conceito muito assim, separando, exterminando, retirando esses corpos, essas vidas, o tempo inteiro dessa potência de humanidade. Então, eu também quero trazer que, para nós, nessa questão de vidas negras importa, o racismo científico como algo fundamental, ou seja, o racismo científico como sendo também uma tecnologia importante que vai o tempo inteiro legitimar muitas das políticas públicas que a Eduarda trouxe na fala dela, de embranquecimento, que vai legitimar uma desarticulação das escolas públicas para esses corpos negros e que também vai justificar a ausência, né, de um sistema público de saúde qualificado, voltado a essa população, ou mesmo como essa população negra tem sido tratada dentro desses sistemas, né, públicos. Então, para a gente pensar um pouco de que maneira o racismo científico, como uma pseudociência, porque não é ciência, mas o tempo inteiro sendo, na verdade, a afirmativa, né? Ou seja, a justificativa de discursos que partem de cientistas, de médicos, de advogados, de juízes, de diferentes setores da sociedade que dizem que não são racializados, né? Então, a gente pensar um pouco isso na nossa discussão e de que maneira esses sistemas silenciam esses corpos, né? E aí eu gosto também sempre de lembrar Lélia Gonzalez quando diz, né, que nós somos, de fato, as maiorias silenciadas, né? 54%, 56% da população é negra, mas não estão representadas nas posições de poder. Essa maioria negra silenciada, né? Então não somos minorias, né? Então, dentro dessa estrutura racista de norte a sul, de leste a oeste, e no racismo que é subjetivo, que é institucional e que é estrutural, como todos nós sabemos, o extermínio o tempo inteiro físico desses corpos, mas também epistêmico. Então, eu acho que para nós refletirmos o que significa vidas negras importam no contexto do Brasil, nessa alusão com as experiências do norte global, é pensarmos, né, de que maneira esse conjunto de conhecimentos está dado para nós na universidade, está dado para nós nas nossas metodologias, nas nossas articulações diárias, na maneira como a gente é representado nos discursos, nas representações, de fato, materiais e simbólicas. E como esses corpos são o tempo inteiro retirados, né, de cena, desde as idades mais tenras até as idades, né, até as senioridades. Ou seja, e esses casos, e os casos recentes, né, ou seja, os que viraram mídia, porque esses são casos que acontecem todos os dias, todas as horas, a gente percebe aí, de novo, esses entrecruzamentos de um sistema capitalista, patriarcal, colonial, né, que vai o tempo inteiro dizendo para nós que essas vidas, de fato, são apenas obra, né, matéria-prima desses sistemas globais de opressão. Ou seja, se a gente olha, por exemplo, a situação das pessoas, né, as pessoas que estão em situação de rua, a porcentagem dessas pessoas, desses corpos que são racializados, que tem gênero, que tem cor, que tem raça, e que estão ali invisibilizados, né, desumanizados, né, de fato, de todas essas estruturas. O Atlas da violência, ou seja, os números, os dados, se a gente olha para esses números de trás para frente, de frente para trás, a gente vai novamente perceber que, historicamente, o Brasil não importa com as vidas negras. As vidas negras, elas são, de fato, desimportantes, né? Se a gente olha todos os recortes de saúde, de educação, de segurança, de acesso à cultura, ao lazer, em todos os âmbitos, a gente vai percebendo o tempo inteiro que esses corpos, né, que essas vidas, de fato, não importam. Alan, sim? deixa eu só te interromper um pouquinho, porque para mim está aparecendo direitinho, o pessoal está me dizendo aqui que está aparecendo pequenos slides, tem como aumentar ele aí no maisinho aí?
Para cá deu um problema no YouTube. Do nada aconteceu algo parecido essa semana. Pode ser que tenha sido novamente uma instabilidade do próprio YouTube, porque aqui no MConf, que é da onde transmitimos para o YouTube, nós estamos com tudo ok. E lá no YouTube, simplesmente a transmissão caiu. Não sabemos se foi uma generalização, como aconteceu recentemente. Esses dias atrás o YouTube também caiu, várias lives caíram. Mas aí então a gente resolveu chamar o pessoal aqui para a sala do MConf e continuar a fala daqui. Nós estamos em 15 pessoas. O professor Alan estava fazendo a sua fala. A gente vai continuar da onde ele parou. Professor Alan, a gente vai continuar? Posso seguir? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Tudo bem. Perfeito. Então, a gente, como eu estava falando, né? Voltando agora tudo. Então, a ideia aqui é a gente pensar se essas vidas negras importam e como é que a gente olha para tudo isso no contexto mais global, pensando os 3 sistemas principais, né? O colonialismo, o capitalismo, o patriarcado e o racismo como, de fato, uma tecnologia desses sistemas. E aí eu já tinha trazido um pouco para a questão do Brasil, para alguns aspectos, né? Sendo que um deles, a misoginia. E aí, para pensar a misoginia, o feminicídio, onde cometido, né, por 70% de homens, ou seja, as mulheres mortas são mortas, sobretudo, por seus parceiros, maridos, namorados, noivos, né? Então, e aí, para a gente pensar também os corpos negros das mulheres, ou seja, as mulheres negras nessas estatísticas de feminicídio, enquanto que para as mulheres brancas as estatísticas diminuem ao longo dos anos, as mulheres negras, a porcentagem de mulheres negras mortas, né, em feminicídio é muito mais alta. E o que a gente faz com isso, né? Se a gente pensa a realidade das pessoas LGBTs, e sobretudo as pessoas LGBTs negras, as pessoas travestis, trans, então novamente os dados vão nos mostrar que esses corpos também não importam, né? E aí a gente pode depois discutir essas intersecções, né? Sobretudo no que tange a questão da saúde. A gente pode pensar também a saúde, o acesso de pessoas LGBTs, né, à saúde, né, que é um dos temas, uma das áreas principais desse encontro, né? Como é que esses corpos são tratados nesse contexto? E a gente pode pensar depois também, né, novamente, que toda essa realidade leva para a situação extrema de que, de fato, vidas negras, né, vidas LGBTs não importam, mas as vidas negras LGBTs muito menos. E aí, por exemplo, os casos de infecção por HIV notificados, se a gente olha em 10 anos, e aí também para o Rio Grande do Sul é algo importante para a gente pensar, né, como essa questão é tratada no Estado, a gente sabe qual é a realidade estrutural do Rio Grande do Sul nesse tema em particular, então, novamente, a gente vai ver que em casos de infecção, as mulheres negras e os homens negros, é tudo muito mais drástico os números, né? Os casos de desenvolvimento de AIDS também vão atingir fortemente os corpos negros, em detrimento aos corpos brancos. Em relação a óbitos, novamente, né, as mulheres negras, né, e os homens negros vão ser mais afetados. E aí, novamente, a gente pensar também nessa lógica, né, esses corpos trans femininos, dentro da lógica de gênero, né, feminina, são novamente sofrem muito mais, né, tanto na questão do feminicídio, quanto na questão também desses números, né, para HIV/AIDS. Em relação à educação, também a gente vai... os números de educação no Brasil são chocantes. 70% das pessoas que frequentam a educação básica são negras. E a situação da escola pública no Brasil, não preciso dizer aqui, a gente sabe qual é, né? E os corpos trans, os corpos LGBTs, novamente, por LGBTfobia, precisam abandonar a escola, né? Além de todos os outros fatores que tem que sofrer, né? Nesse contexto educacional, que vai levar, né, a várias situações psicológicas, situações de acesso. Então, novamente, também, para a gente pensar depois, o fator psíquico, como é que tudo isso afeta a psicologia desses corpos negros e como é que a gente lida com tudo isso nesse imaginário psíquico social brasileiro, onde, por exemplo, os corpos trans, né, e os corpos trans negros, novamente, serão mais afetados ainda, sobretudo nesse contexto de pandemia, onde, por exemplo, 90% desses corpos são empurrados para a prostituição, ou seja, são retirados e retiradas do trabalho formal, são retirados e retirados das escolas, não chegam às universidades. Então, lembrar também que nas universidades
em média, 90% dos cientistas, dos professores, das professoras são pessoas brancas, né? Então, todos esses sistemas, quando a gente coloca uma lupa, vai o tempo inteiro denunciar de que vidas negras não importam. A gente também vive num país classista, então um país racista, misógino, que mata pessoas LGBTs por ser quem são, e aí o recorte racial fortemente colocado, mas também é um país classista. 70%, mais de 70% dos estudantes negros não têm celular, computador, né, não têm acesso a celular ou computador, sobretudo para o que a gente está vivendo agora em termos de ensino remoto, de educação à distância, né, como queiram chamar. Ou seja, o tempo inteiro, como estrutura mesmo, esses corpos estão presentes. Além disso, tem um dado importante: 80% dos analfabetos e analfabetas do Brasil são negros. Então, novamente, nós temos aí um resíduo que a gente precisa, né, enfrentar, que a gente precisa discutir, debater e exterminar, né? Como pode 80% das pessoas analfabetas, né, sendo negras e negros. Então, tem muito a dizer sobre esse racismo estrutural, sobre essas violências seculares que nos atravessam o tempo inteiro. Então, não dá para a gente pensar vidas negras importam sem levar esse contexto para a gente poder não só justificar que é uma situação de recuperação histórica, mas, sobretudo, de responsabilização social, responsabilização contemporânea, né? E aí também, como eu sou da física, eu gosto sempre também de dar essa realidade para o contexto de acesso à cultura científica, né? Os espaços de poder, planetários, museus, observatórios, todos esses espaços novamente reservados como parte de uma ação afirmativa. Eu também gosto de cutucar, dizendo que essas ações afirmativas, em todos esses espaços, historicamente no Brasil, todos esses sistemas funcionam como ações afirmativas para as pessoas brancas, né? Então, um país desigual, e essa desigualdade vai novamente gritar quando a gente olha para os dados, ou seja, o número de pessoas em ocupações informais, que afeta sobretudo os corpos trans nesse momento, né? Os dados são assim chocantes, mas que vai afetar os corpos negros, né? Sobretudo os corpos negros em periferia. A questão do rendimentos, né? A razão de rendimento de pessoas ocupadas sempre mais desigual para as mulheres e as mulheres negras. A gente já sabe, né? E ali o caso Miguel, que eu mostrei anteriormente, que denuncia isso para a gente, né? Ou seja, uma mulher negra numa situação de poder, numa relação ali desigual de poder, uma mulher negra com seu filho no trabalho no momento da pandemia. Então, novamente, é uma arquitetura também racializada, né? Então, os nossos espaços todos são racializados e sempre dizendo para a gente que as vidas negras são menores, elas não importam, né? Como parte desse processo de desumanização mesmo, de inferiorização, fomentado na medicina, historicamente no Brasil, fomentado por essas pessoas como parte desse racismo científico, né, que o tempo inteiro é negado no Brasil. Então, a questão dos domicílios, né, do acesso ao saneamento básico, à água, à coleta de lixo, enfim, todos esses aspectos que a gente vê, essa morfologia racializada, essa geografia, essa cartografia racializada o tempo inteiro, gritando na nossa cara, e que a gente também, historicamente, né, não está nem aí. Só que todos esses sistemas, eles vêm sendo denunciados historicamente pelo movimento social negro organizado, pelos movimentos, né, pelos quilombos, pelos territórios de matriz africana, pelos os candomblés, os terreiros, as favelas, as periferias todas, ou seja, sempre houve luta histórica, né? Desde Palmares até esse momento atual, sempre foi luta, né? Sempre com resistência, como também trouxe fortemente a fala da Eduarda, né? Então, aí a gente olha também para o sistema judiciário. Então, se vidas negras importam, né? Surge também muito relacionado no contexto do joelho ali, que sufoca esse corpo, a gente também tem que lembrar que por trás desse joelho, o sistema judiciário, que é branco, advogados, promotores, juízes, brancos, bem-nascidos, do sul e do sudeste, sobretudo, que olham para esses corpos do jeito que olham, né? Muito de forma violenta, né, nas penas, ou seja, a mão, o peso dessa justiça também é racializada. E que vai dar no sistema prisional. Um sistema prisional que também tem cor, que tem raça, que tem gênero, que afeta sobretudo as mulheres negras da maneira que afeta. As mulheres negras sofrem o feminicídio, sofrem o racismo fora do sistema prisional, e dentro do sistema prisional também vai sofrer todas essas opressões de maneira intercruzadas, né?
Então, esse corpo, novamente, vai sofrer as múltiplas violências dentro desse sistema, né? E aí, pensar o cruzamento desse sistema prisional com a saúde, né? Os números para HIV/AIDS, para tuberculose e Covid 2019, nesse momento em particular. Então, nós temos uma grande população carcerária no Brasil, terceira mundial, né? Muito relacionada com a questão da droga e também, novamente, a droga, né, maconha, sobretudo, e como é que a gente racializa esses processos, né, esquecendo como o capitalismo está associado e como a gente relativiza, né, e quem é, assim, o que está por trás em termos de dinheiro, quem é que está patrocinando tudo isso, ou seja, esse capitalismo racializado, o capitalismo racial que vai também se conectar e explicar muitas dessas estruturas. E que às vezes a gente esquece. Então, o quadro total é, de fato, um triunfo da morte, né? Uma necropolítica onde tem alvo preferencial, que são esses corpos que a Covid 2019, no contexto da saúde, escancara, mas ela não é novidade, né? Se o movimento Vidas Negras Importam traz uma realidade que todo mundo fazia de conta, né? Fazia de conta que não via, como se fosse quase um delírio da branquitude, Covid 2019 ela vai ressaltar, ela vai trazer tudo isso, são mais de milhões de pessoas, né? Mais de 160 mil no Brasil, mortas, e a gente vê como isso tem sido tratado na perspectiva dessa política que está aí, uma política de morte conectada com uma política global, né? Norte global, onde novamente o objetivo é de fato retirar, exterminar esses corpos, né? E aí o nosso representante maior em relação a tudo isso, a esse processo de mortandade, a essa política de morte, nos pergunta, né? E daí? Então, vidas negras importam? Se importam? E daí? Né? E aí, quem é que realmente tem direito a viver? Né? Que está por trás, desde sempre, do racismo como estrutura. Né? Porque é isso que o racismo faz o tempo inteiro. E a gente já sabe também no Brasil, e agora o momento político quer nos fazer esquecer, a gente já sabe o que temos que fazer, né? Se vidas negras importam, a gente precisa, de fato, enfrentar o racismo, a gente precisa criar políticas de ações afirmativas, porque elas já mostram, a gente tem dados, está aí, de 2002 até 2015, qual é o impacto de redução de pobreza multidimensional quando a gente leva, sobretudo, a questão racial nas suas intersecções. Então, a gente já sabe o que fazer. Mas queremos fazer, iremos, de fato, transformar o país, né? Chegarmos ao estado, né, assim, democrático de verdade, ou a gente vai seguir justificando o extermínio físico e epistêmico dos corpos negros com base no racismo científico, ou seja, com base numa pseudociência, numa negação o tempo inteiro desses corpos, né? Que medo é esse, né? Por que todos os sistemas no país, de maneira quase que doentia, perversa, insiste nessa lógica de mortandade. Então, eu acho que pensar vidas negras, se vidas negras importam, para mim, em particular, é fazer todas essas conexões, né? De saúde, de educação, de cultura, de acesso aos bens materiais e simbólicos, né? Realmente a esses diferentes, essas diferentes relações de desigualdade, onde, para terminar mesmo, para a gente poder abrir a discussão, onde eu penso que do nosso lugar na universidade, como professores, como professoras, que formamos professores, que formamos futuros médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, advogados, né, porque olha o país que forma o maior número de advogados, mas é um país tão injusto socialmente. O quão importante para nós, desse lugar, mudarmos, transformarmos essa lógica, porque a universidade brasileira ela tem um papel fundamental na desconstrução, né, do racismo, nas suas diferentes estruturas, dessa justiça, sobretudo, porque eu acho que a justiça brasileira racializada, né, essa medicina, esse sistema de saúde ainda muito elitizado, onde esses corpos muitas vezes sequer são tocados, mas no bojo de tudo isso também defendermos as conquistas, né? O SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, um sistema onde acolhe grande parte desses corpos, ou seja, a importância que cada um de nós tem na universidade, né? Nessa articulação com os movimentos sociais, na articulação com a sociedade, de garantir que esse sistema siga firme, não só esse sistema, mas o sistema também público de educação, que para mim é uma outra política importante, para que a gente possa, de fato, né, chegar onde a gente quer, que é simplesmente dizer
sem recalques, né, dizer sem mentiras de que, de fato, vidas negras no Brasil importam. Eu acho que são essas reflexões que eu queria trazer para a gente poder seguir agora refletindo, né, e discutindo. Muito obrigado e desculpem aí pelo imprevisto do meio, né, da apresentação. Obrigado, professor Alan. Eu acho que todo mundo entende, né, que nós estamos aí vivendo esse momento novo, né, o famoso novo normal implica, né, essas quedas de internet, esse trabalho mais remoto que estamos fazendo hoje. Eu agradeço a todo mundo que fez esse movimento e que deixou bem claro o que nossos palestrantes já estão dizendo, né, que a nossa vida é esse movimento o tempo todo, né? Então, o pessoal que saiu do YouTube, veio para o MConf e agora voltou para o YouTube, enfim, estamos nas duas plataformas de novo, só para dizer para os nossos palestrantes que o YouTube voltou, então estamos aí em todos os lugares que somos de ocupar mesmo, né? Queria pedir para a Eduarda voltar aqui com a gente, então. Eu acho que o professor Alan, ele traz agora no final essa relação, né, com a universidade. A Eduarda tem falado um pouquinho sobre isso, e aí eu queria trazer para vocês também uma reflexão aqui, né, até puxando aqui essa frase da Sueli Carneiro, né, que é: nossos passos vêm de longe, né? Nossos passos vêm de longe e também vem de longe a indignação que nos impulsiona, né? Então, como vocês trouxeram, né, esse extermínio da população negra e, sobretudo, dos jovens negros, ele faz parte do nosso, infelizmente, há muitos anos, né, do nosso cotidiano, do nosso convívio. Ele não é de hoje, ele não é novo, assim como também não é nova a nossa luta e o nosso movimento antirracista. Em 2017, a cineasta Camila de Moraes lançou o filme O Caso do Homem Errado, que é um filme que foi premiadíssimo, é um filme documentário, né, que inclusive é uma história aqui de Porto Alegre, né, que é uma história de 1987, o caso de um homem negro que foi confundido com um assaltante, com um bandido, e foi morto por uma ação desastrosa da polícia, né? E aí fica também para a nossa reflexão, né, se fosse bandido, podia ser morto pela polícia? Então, há toda uma questão que vem se repetindo ao longo dos anos, né? São casos recorrentes, e o grande novo para nós é, como os dois trouxeram de alguma forma, o grande novo nessa temática está sendo essa discussão em todas as redes, né? A discussão desse movimento, dessas perdas de vidas negras nas grandes mídias e principalmente por pessoas brancas que até então não se manifestavam sobre estes acontecidos, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que a Eduarda falou também um pouco sobre isso. Se vocês acreditam que a imersão de negros e negras em massa nos espaços acadêmicos a partir de políticas de ações afirmativas é, de certa forma, responsável por essa difusão desses nossos temas nas outras áreas, nos outros lugares, nas outras redes sociais, nas outras pessoas que não só nós mesmos? Agradeço as questões, Gilmar. Parabéns, Alô, pelas falas. Fiz várias anotações aqui. Em relação à pergunta do Gil, eu acredito que os nossos corpos negros já são intervenções onde eles estejam, principalmente em lugares negados historicamente, e que nós mesmos, em silêncios, já somos um movimento negro. É um corpo que está dizendo que ali é um espaço também possível, e que mesmo calado sofre racismos. Isso eu falo de experiência própria, por ter passado por uma instituição privada de ensino, por uma graduação, ter sido presidente do centro acadêmico, ter sofrido pichação racista no banheiro da faculdade, machista e sexista. Então, assim, quando a gente ocupa esses espaços, já é uma intervenção. Quando a gente ocupa politicamente esses espaços, também é uma intervenção, já que a gente vai tensionar os nossos pares, os nossos colegas, os nossos professores, para quem é estudante negro está na faculdade,
os professores vão tensionar a direção, nós vamos fazer revolução na nossa profissão. Hoje a psicologia, por exemplo, tem uma resolução, número 018, de 2002, que fala sobre discriminação racial. O que o psicólogo e a psicóloga deve ter, né, de subsídios para agir mediante a população negra. Mas isso não foi porque a psicologia percebeu que estava inserida numa sociedade racista e que ela precisava, então, se haver com essas questões. Foi porque nós temos psicólogos e psicólogos negros, assim como da população LGBT, psicólogos indígenas, dizendo, olha, não dá mais para ser assim. Chega desse epistemicídio, chega de vocês virem com essa psicologia europeia, branca, vamos botar o pezinho aqui no chão, né? Quem que nós estamos fazendo psicologia para quem? Qual a psicologia? Então, eu acredito que sim, que o fato de nós estarmos nas universidades possibilita com que o movimento se amplie, que a gente chegue nos locais. Embora ainda de forma bastante tímida, eu acredito que é possível. O coletivo negro em universidade, gente, ainda não é em todas, mas é uma grande herança que deixa para os estudantes que vão chegar na universidade depois. Teve muito colega meu que teve seu primeiro novembro da consciência negra na faculdade. E a faculdade só fez o novembro da consciência negra porque eu fui vítima de racismo e fui para a direção cobrar medidas antirracistas. Não de forma pontual, mas de forma que fosse permanente. Então, assim, é super importante. Eu não sei se eu entendi essa pergunta, né? Você pode depois me dizer se eu entendi certo ou não. Posso comentar? Eu assim, para poder dialogar, né, com o que a Eduarda traz e com a pergunta, né, que o Gil nos provoca, eu diria que é um contexto, assim, né? Acho que é isso mesmo. Nós estamos aí, sempre estivemos, né? Eu venho do Brasil profundo, do interior da Bahia, então essas questões todas de raça, de gênero, de classe, né? Elas cruzam o meu corpo, né? Muito assim fortemente desde que eu me entendo por gente. 5 anos de idade, eu já posso dizer para vocês que esses sistemas estavam ali presentes em toda a minha família, na família dos meus amigos, do bairro. Então eu acho que tudo isso é parte de um processo desses movimentos, né? Eu acho que foram muitas coisas aconteceram no Brasil. Então eu diria que as ações afirmativas, como parte desse processo, desses movimentos tensionando o tempo inteiro, um movimento que é movimento educador, como traz Nilma Gomes, né? Esse movimento ele vai tocando, ele vai cutucando as pessoas, né, em diferentes contextos. Eu acho que isso é fundamental, né? As ações afirmativas, elas são fundamentais, elas têm que seguir, a gente tem que garantir que mais corpos negros entrem na graduação, não só entrem na graduação, como permaneçam na graduação, e esse processo de entrar e permanecer vai tensionar metodologias, currículos, projetos de pesquisa, projetos de extensão, que é um outro movimento, né, importante dentro da universidade, que vai formar futuros professores, advogados, engenheiros, médicos, médicas, enfermeiras, fonoaudiólogos, né? Vai formar toda essa gente que vai sair da universidade com outro contexto. Se essa educação for uma educação antirracista, né? Se for uma educação baseada nesses valores, na perspectiva dessa história, né, de trazer essas epistemes. Então, esse movimento é muito importante. Essa é uma coisa, né? Uma outra perspectiva que eu acho interessante, que eu acho que contribui muito também para esse debate, né, porque no bojo de tudo isso, o fortalecimento também, o aparecimento, né, a organização das mulheres negras, né, o movimento feminista negro organizado, né, a gente tem aí livros sendo produzidos, mas tem uma coisa também que eu acho importante que às vezes a gente esquece e assim, subestima, é também esse processo de democratização das mídias. Eu acho que as mídias sociais, embora a gente também tenha ali a parte ruim, né? E aí eu digo, no meu caso em particular, sempre tem colegas meus reclamando, porque a internet deu voz para muito terraplanista, para muita gente que duvida da ciência, mas ao mesmo tempo, as mídias sociais, né? As mídias sociais aqui, eu estou dizendo todo tipo de comunicação que não é hegemônica, ela também propiciou, ela também deu vozes para aquelas pessoas das periferias, né? E a gente está vendo isso aqui agora, exemplos disso acontecendo no meio
da pandemia, onde você tem ali favelas, as pessoas que estão nas favelas organizados, comunicando, as redes de solidariedade, né? Então essa política, eu diria que esse movimento todo é sobretudo por conta dessa política de afeto, uma política de afeto onde esses corpos vão ser pensados de um outro jeito, né? Então, e isso é para mim parte desse processo inteiro. Então agora se escancara. Então a gente também tem esse próprio movimento faz muita gente passar vergonha, como eu gosto de dizer, né? Eu acho que agora ninguém mais, a gente quer fazer muita gente passar vergonha. A gente também se empoderou, né? Então o nosso Pichain, né? Viva o nosso Pichain, como cantou a Lilian, né? Viva o nosso Pichain que carrega o segredo do universo. Então essa autoestima, ela também vai se fortalecendo como parte desse processo. Então eu acho que a gente tem aí meninos e meninas negros jovens, muito mais empoderados, muito mais conscientes, né, dessa questão racial, desse mito da democracia que nunca existiu, como trouxe a Eduarda, né? Então, assim, eu acho que é um conjunto de coisas, que no final é ótimo, né? Porque a gente vai ter também mais pessoas nas mídias, mesmo nessas mídias hegemônicas que a gente não tinha acesso. Há um processo de constrangimento, que eu diria, um constrangimento coletivo. Então, eu acho muito importante isso. Agora, temos que avançar muito também, né? Queremos mais professores e professoras nas universidades, porque eu acho que o conhecimento, a ciência, é um lugar importante de disputa. E, às vezes, eu encontro pessoas que dizem assim, porque eu não quero essa universidade branca. Temos que querer, sim, essa universidade branca e temos que enegrecê-la. Porque também a gente não pode abrir mão dessa universidade que forma professores, que forma cientistas, que forma advogados, juízes, que no Brasil a gente sabe qual é o impacto de tudo isso, né? Ou seja, precisamos de mais pessoas negras na política para, inclusive, também balançar esse processo. Então, eu não acho que temos que abrir mão da universidade. A gente tem que ocupar, sim, cada vez mais, e a gente vai ter que ocupar e enegrecer, né? E aí, eu acho que aí, sim, é um processo importante que está acontecendo e que não vai ter retorno. Não tem retorno, né? E a gente sabe também que esse processo todo é de lutas e disputas. Teremos que também não dizer, agora está tudo bem. Vidas negras importam, os movimentos estão aí, né? Então vamos simplesmente esquecer. Não, porque é luta e disputa o tempo inteiro, né? Acho que já falei demais, né? Não, nunca é demais a gente refletir sobre esse tema. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, já convidando o pessoal, quiser deixar os seus comentários lá, quiser fazer pergunta para os nossos convidados, por favor, fiquem à vontade, deixe seu comentário, faça sua pergunta. Tem vários comentários ali, cumprimentando a Lilian Rocha pela voz potente, pelo talento da Lilian. A Tatiana França fala ali, né, amiga da Duda. Amiga linda, é sempre muito bom te ouvir. Obrigada pela generosidade da sua fala, por compartilhar sua sabedoria. Não consigo ver muito bem aqui, mas aberto ali para o pessoal fazer as suas considerações no chat. Enquanto isso, eu queria trazer então mais uma provocação para os nossos convidados, que é o seguinte. O professor Alan fala também, né, sobre a questão do nosso atual governo ou desgoverno, enfim, a situação política nacional que a gente se encontra, né? E logo que se instaurou esse momento, houve uma hashtag também, eu acho que surgiu ali, que era ninguém larga a mão de ninguém, né? E eu tenho uma observação de que ali os movimentos sociais, eu acho que essa hashtag meio que começa pela esquerda, mas depois o pessoal vai meio que abraçando essa hashtag, e eu acho que meio que começa ali essa coisa da gente meio que se unir para lutar contra um inimigo em comum, né? Então acho que outros movimentos vão se unindo, vão se chegando, vão percebendo que a união se faz necessária. Vocês concordam também que a partir dali começa já a surgir essa movimentação dos outros grupos abraçando a causa do movimento negro aqui no Brasil, que culmina daí com o Vidas Negras Importam, a partir de maio, a partir de George Floyd, aqui também? Eu tenho as minhas reticências em relação a essa adesão em massa e eu acredito que haja uma intenção de cooptar
o movimento negro como escadinha para um ideal em comum, mas acima do movimento negro, como se o movimento fosse massa de manobra. A gente apoia a causa de vocês porque a gente precisa combater um inimigo em comum, mas não necessariamente combater o racismo. Ficou assim, eu tive muitas conversas na ocasião com alguns amigos que disseram isso, assim, o quanto que nós tivemos governos, tanto de esquerda quanto de direita, uns que apoiaram mais e outros menos a causa racial, né, mas nenhum que a gente pode afirmar que se comprometeu 100% com a erradicação do racismo e tudo mais. E que então, agora, esse movimento de Black Lives Matter foi algo assim para tornar o meu partido interessante aos olhos dos eleitores, para eu ser alguém politicamente correto e me promover com isso. Não digo que é 100%, que é todo mundo que é assim, mas que eu acredito que todo mundo que aderiu e fez essa movimentação, principalmente na questão política, está pensando realmente na gente. Porque a gente não precisa de um movimento Black Lives Matter, de um acontecimento nos Estados Unidos, para entender que o racismo existe aqui no Brasil e que a gente precisa combatê-lo de maneira mais eficaz. E, de repente, bum, sabe, começa essa mobilização, muito esvaziada, eu acredito, de muitas pessoas querendo se mostrar, entrando na onda, querendo se mostrar, olha, eu também apoio. Porque aí, como a professora Ela falou, fica vergonhoso. Como assim você não se manifesta? Hoje em dia, né, o nosso impresidenciável, ficou aquela coisa, né, minha liberdade de expressão, o mundo está muito chato, eu quero falar o que eu quero. Mas você também vai escutar o que você não quer. Né, você quer ser racista declaradamente, você vai passar vergonha. Tem muitos movimentos sociais e midiáticos de retaliação a esse tipo de comportamento. Ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, com a morte do Miguel, teve uma blogueira que falou em alto e bom som que pessoas negras realmente, né, tem que sofrer racismo, porque são a maioria no sistema carcerário, que é normal ter medo de negro e achar que é bandido, que ela não entende isso. Uma pessoa que não tem vergonha de publicar isso numa rede social, porque ela tem chancela social para pensar o que ela pensa. Vai alguém na Alemanha falar algo parecido do nazismo em rede nacional, como ela fez. Então, eu acho esse processo muito complicado. Tivemos vários ganhos, várias pessoas, assim, ocupando espaços, âncora, jornalismo, né? Ficou preta, a Globo ficou preta pela primeira vez na vida, achei ótimo. Mas com receio, pezinho atrás, tipo, vamos ver. Vamos ver até onde vai. Eu torço que seja sincero, que realmente tenha reverberações positivas, mas não sei. Eu acho que por trás, né, dessa frase, ninguém solta a mão de ninguém, eu prefiro pensar assim, né, de que, de fato, historicamente, né, o que que nos une no Brasil? Se a gente pensa todas essas questões de maneira interseccionalizada, né, ou seja, não é só uma questão de raça, de classe, né, porque no Brasil sempre houve essa ambiguidade classe, raça, né? Então, hipócrita até, né? Então, assim, eu acho que quando eu escuto, quando eu leio, quando eu escuto essa frase que ninguém solta a mão de ninguém, para mim sempre veio muito fortemente isso, de que maneira essas diferentes agendas do movimento social negro, dos feminismos, né, das pessoas LGBTs, as questões de origem geográfica que para mim são fortes, né, muito fortes. Então, como é que tudo isso pode se encontrar? Onde é que isso se encontra? Porque também a gente sabe que nesses diferentes movimentos, essas lógicas globais também estão presentes, né? Então, como é que as mulheres são tratadas dentro de um certo movimento ou como um certo corpo dentro da sopa de letras LGBT é tratado, né? Ou pensado, ou contextualizado, ou como, de repente, uma pessoa que é antirracista ou anti-LGBTfóbica, mas olha para as pessoas nordestinas, né, tirando dessas pessoas potência, desumanizando essas pessoas. Então, eu acho que quando eu leio Ninguém solta a mão de ninguém, o que vem para mim de maneira pedagógica é exatamente a quebra desses muros, né, dessas barreiras entre
esses diferentes grupos que são maioria. As mulheres são maioria, as pessoas negras são maioria, né? Assim, que são maioria no país, mas que sofrem essas opressões por conta de um sistema. Então, eu prefiro sempre olhar nessa perspectiva, porque a gente sabe que, de fato, né, como parte desse cinismo à la brasileira, a gente tem um racismo brasileiro, a gente tem um cinismo também brasileiro. A gente sabe como as pessoas vão se apropriando, inclusive muitos dessas grandes empresas, das grandes livrarias, né, que agora estão comercializando o pensamento negro. Obviamente a gente sabe que por trás mesmo é porque entenderam que vende, né? Então, assim, eu acho que não podemos ser ingênuos, né? Porque não há ingenuidade quando se trata dessas temáticas nas suas intersecções. E essa política de morte que está aí, infestada, né, no atual governo, essa política de morte, ela também ela acaba, de certa maneira, trazendo um pouco desse alento. Então, por trás dessa frase, eu vejo muito isso, né? É uma maneira também da gente se organizar quando a gente se entende que somos alvos, né? As pessoas, os povos originários e as pessoas negras que sofreram desde sempre esse tipo de massacre, elas sabem desde sempre que ninguém nunca deixou a mão de ninguém, né? As pessoas negras estiveram ali coletivamente organizadas, os povos originários organizados, né? Mas esse sistema cisgênero, né, heteronormativo, masculino, branco, sobretudo, e bem nascido, né? Esse sistema é que estava o tempo inteiro desarticulando essa estrutura. Então, quando eu leio, vem muito isso para mim, né? E eu sei que tem muita gente que posta por postar, vai postar porque é bonitinho, vai colocar na camiseta porque é legal, vai parecer menos racista, né? Tipo aqui, eu tenho até um amigo negro, não sou racista, mas tenho até um amigo negro, né? Então, eu acho que é um pouco não, é muito parte desse recreio, né? Dessa fantasia, desse fetiche até, com causas, né, políticas importantes que estão aí há séculos na agenda, né, de pessoas que morreram, inclusive, né, defendendo essas ideias. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Eduarda, se quiser complementar, que eu vi que você estava... Ainda bem que o meu microfone está mudo, porque eu vou... sim, com certeza, isso mesmo. O professor Lula me lembrou de uma coisa. Essa questão, ninguém solta a mão de ninguém, solta. Sim, quando as mulheres negras se reuniram para fazer esse movimento feminista negro, elas eram à frente do movimento negro, a maioria, as que faziam as ações, e percebiam que elas não eram beneficiadas por esse momento, que o protagonismo continuava sendo dos homens, e eles os mais beneficiados pelas conquistas do movimento negro. O movimento feminista, nem preciso dizer que é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que o feminicídio reduz em 32,4% para as mulheres brancas, ele dobra exatamente na mesma proporção para as mulheres negras. Então, quando a gente fala assim, nossa, as políticas de combate à violência contra a mulher, elas estão tendo resultado, porque reduz o número, se a gente pegar só o montante de mulheres. Mas quando a gente olha e separa por raça-cor, a gente vê que não são todas as mulheres, e que tem mulheres que estão morrendo, inclusive, mais. E aí entra naquela frase da Sojourner Truth, sou eu uma mulher? Quem é essa mulher? Então, as mulheres entenderam que elas também estavam sendo, digamos assim, a força de luta, mas não se beneficiando por essa luta. Então, elas tiveram que forjar o movimento negro feminista e somar tanto na pauta do movimento negro quanto na pauta do movimento feminista, até então branco. Então, ninguém larga a mão de ninguém, mas nessas horas, quem é o fronte de guerra, né? Aí no Rio Grande do Sul, quem é que foi o fronte da guerra? Né, que a gente tem no nosso hino, inclusive, né? O povo que não tem cultura acaba por ser escravo. Na verdade, acaba por escravizar os outros. Porque é bem isso, né? É importante resgatar a memória dos lanceiros. E o professor traz bastante essa questão do gênero, que eu acho super importante, até para a gente lembrar que nós somos múltiplos. Somos pessoas negras, mas pessoas mulheres, homens, cis, trans, né? De vários pertencimentos de classe, inclusive de territórios aqui no Brasil. Nós não temos apenas movimento negro, temos vários. E as mulheres negras, infelizmente, sofrem com questões muito peculiares
inclusive na época da escravização, por meio do estupro, que era a única forma de castigo imposta pelo gênero, porque antes não havia diferença de gênero entre homens e mulheres negras. Eram todos açoitados, trabalhavam na mesma quantidade de horas, mas na hora do castigo nós éramos vistas enquanto fêmeas, né, bem animal mesmo, para sermos abusadas. E reforçando, né, também, que o professor Dalla falou, que não adianta ser hashtag Black Lives Matter e não defender o SUS. Não adianta dizer que vidas negras importam e apoiar a reforma da Previdência. Não adianta dizer que vidas negras importam e apoiar uma criatura, né? Um boçal, desculpa para quem, se alguém aqui presente é eleitor do Bolsonaro. Mas não dá. Não dá. Então, assim, que eu queria complementar brevemente é isso, assim, enquanto que a nossa existência custa e os nossos corpos nas universidades, para tudo isso que é necessário ser feito, precisa de muito apoio, de muito cuidado, porque muitos de nós que somos cotistas, estamos nas universidades, sofremos muita discriminação. Então, como o professor Alessandro falou, a permanência é necessária e permanência com qualidade. Por isso a importância do coletivo negro, para justamente dar uma fluida em todas as emoções que atravessar uma graduação para a gente que é preto e preta provoca. Eu vou ler alguns comentários aqui que chegaram. Tem um comentário aqui da Emily, né? Linda fala do Alan Brito. A Silvia Manique, concordo plenamente com a Eduarda. Não basta participar de movimentos, a mudança só é feita através de atitudes, e isso é feito através de valores, ou seja, pela educação. A Luciane Piloto fala: para não soltar a mão de ninguém, é necessário pegar a mão. Ainda precisa muito avançar no combate ao racismo. Bacana, é isso aí, gente. A gente aí, são 19h50, se encaminhando para os finalmente, então, essa fala super potente que a gente está tendo aqui com os nossos convidados. Teve um momento que a Eduarda falou que tem que espera, né, Eduarda, que esse movimento ele se preserve, ele seja verdadeiro, né? Falou algo mais ou menos assim, né? Qual seria, assim, pensando na nossa juventude, né? Pensando numa galera preta que ainda se mantém afastada dos meios acadêmicos, da ideia de chegar numa universidade, pensando nessa galera que até desconhece o fato de ser pertencedor a esses espaços, né? Como é que a gente podia dizer para essa galera que, apesar de ter esse distanciamento, né, dos nossos espaços acadêmicos, eles têm um aproximamento muito forte com as redes sociais, com a televisão, e acompanham essa movimentação toda do Black Lives Matter, do Ninguém Solta a Mão de Ninguém, né? Como é que a gente conseguiria fazer essa aproximação? Ela é possível? Eu acredito que seja possível, sim, e o fato de nós estarmos aqui e um dia sermos profissionais lá de fora, não esquecendo de onde a gente vem, do nosso povo, nós vamos ser uma referência para quem está lá e dizer que é possível. Eu fiz uma entrevista uma vez com psicólogas negras para entender como é que o racismo atravessava a prática profissional delas, e uma delas me disse assim: quando eu fui no CAPES ou no CRAS fazer uma visita, eu cheguei lá como a estudante da USP. Aí as crianças negras de lá já imaginavam, né, a Vavinha, aquela mulher, aquele homem branco, todo engomadinho, que falar com a gente. E quando elas me viram, eu com meu Black Power, elas ficaram assim, estarrecidas, assim, de me ver lá e ficar da minha volta e tudo mais. Ou seja, se viram, é possível estar lá, é possível sair de lá, exercer uma profissão
Assim como também é possível não ir na faculdade, não frequentar esse espaço ainda, né, elitizado, privilegiado, e exercer outras profissões, ser valorizado por isso também. Então, eu acredito que seja possível, né, como que nós da universidade vamos chegar, é por meio disso, né, só o fato da gente se formar e ir para o mercado de trabalho, entendendo quem faz parte desse mercado de trabalho, não negligenciando isso, já é uma fonte, né, trabalhar para os nossos, e através das redes sociais, das mídias, produzir um conhecimento, passar de maneira acessível e se colocando também como igual. Não é porque eu estou deste lado, eu tive esse acesso, que eu sou diferente de você. Porque essa mesma entrevistada disse, agora eu na minha família, eu sou a única que fez universidade, eu rompi com uma questão geracional, e parece que todas as minhas primas e irmãs ficaram na obrigação de seguir o mesmo caminho. E aí eu chego em casa falando linguajar diferente das leituras que eu faço, e minha família parece que não me reconhece mais. Quem é essa, né, que foi para esse mundo, né, da universidade? Há um pertencimento e ao mesmo tempo não pertencimento. É um jogo assim estranho, mas necessário. Então eu acredito que seja possível por meio disso, assim, se fazer presente nos projetos de extensão, cultura, tá junto, não separado. Eu, aproveitando esse finalzinho da fala da Eduarda, né, porque pensando aqui nos vários contextos, também acho muito importante, né, para os corpos que chegam à universidade e que têm que lidar o tempo inteiro com essas contradições estruturais que afeta a sua própria família o tempo inteiro, né, porque são mundos distintos que também tem de alguma forma que se aquilombar mesmo, assim, que se repensar o tempo inteiro, se fortalecer. E aí cada um vai inventar a sua estratégia, né? Um coletivo, a música, o teatro, o poema, a espiritualidade, porque também é muito complicado transitar entre diferentes mundos, né? Ou seja, a gente tem que estar em diferentes lugares, em diferentes contextos. E quando a gente olha muitas vezes para a nossa família, muitas vezes a gente não é aquele modelo. A gente não é o modelo. Muitas vezes a gente é até atacado, que parece que a gente agora virou um extraterrestre, né? Então eu acho também importante se fortalecer emocionalmente para entender onde é que está, por que estar ali, qual é o papel, como é que pode, de fato, transformar a sua própria família, a sociedade, ajudar, né? Porque, no final das contas, também tem as questões particulares, né? Tem as questões subjetivas, institucionais, estruturais. Então, assim, eu olho assim sempre com muito cuidado, assim, né? Eu estou falando especificamente dos contextos, né? Onde eu tenho que atravessar todos os dias e passear, né? E vou olhando para tudo isso, mas sempre com esse senso crítico, responsável, né? Com esse posicionamento político afetuoso, para poder entender essas diferentes linguagens, esses diferentes códigos, né? Porque senão a gente também se perde nesse caminho, né? Eu acho que por isso também muitas pessoas acabam se embranquecendo até, né? Porque é tão duro, né? Todo o caminho é tão duro, é tão árduo muitas vezes e tão solitário por vezes que muita gente se perde ou até, né? Enfim, chega aos extremos, né? Mas eu acho que a gente não pode perder de vista assim que a ancestralidade ela tem que estar presente o tempo inteiro. Eu acho que é essa questão toda, né? Eu acho que trabalhar a ancestralidade, entender o que é passado, o que é presente, o que é futuro, dentro dessa circularidade, entender por que esses corpos são atravessados desde que nascem por essas estruturas. Acho que ter essa consciência política, né, histórica, cultural, espiritual, muito cedo vai ajudar, assim, a entender, vai ajudar, vai acalmar um pouco, né, assim, essas contradições de sentimentos que por vezes transborda, que por vezes parece um vulcão e que vai levar, né, muitos desses corpos para a viver, né, esses sistemas todos de um jeito muito complicado, né? Então eu percebo que é isso. E também assim, eu acho que já vou me despedindo também porque eu sei que a gente está terminando, para dizer assim que no final das contas, para mim, pensar assim o Vidas Negras Importam é sobretudo no Brasil pensar a questão racial, ou seja, as pessoas brancas têm que se embranquecer,
porque senão a gente não vai nunca fazer esse dever de casa, de que vidas negras importam. Vidas negras no Brasil vão importar quando as pessoas brancas se embranquecerem, né? Então, esse é um ponto fundamental. Vidas negras vão importar quando os homens, né, quando essas masculinidades que a gente vê nos dados, que as masculinidades são elas que exterminam as mulheres, que exterminam os corpos LGBTs, são elas que exterminam os corpos negros, né? Então, eu acho também muito importante no Brasil que essas masculinidades se revejam, que façam esse dever de casa subjetivo, institucional, né? Eu acho muito importante. A gente fala muito de gênero, mas quase sempre a gente fala sempre dos LGBTs, das pessoas LGBTs, das mulheres. Mas e essas masculinidades que estão aí ocupando o poder, que estão fazendo políticas públicas, que são chefes, chefas de grupos de pesquisa, né? Assim, como é que anda essas masculinidades, né? Ou seja, isso precisa ser feito, esse dever de casa precisa ser feito. Então, para mim, vidas negras importam nesse contexto. Branquitude se embranquecendo e os homens se entendendo como gênero, porque parece que gênero é só coisa de LGBTs e de mulheres. Os homens estão fora disso, não querem discutir, não participam de rodas, você cria um evento, não vão, né? Tá tudo muito bem, mas estão matando, e matando muito, matando e se matando, né? Então eu acho que é um pouco isso, assim. Obrigado, Alan. Obrigado, Eduarda. Nos encaminhando, então, para os trâmites finais. Queria ver se vocês têm querem deixar mais algum recado, faltou falar alguma coisa, vamos aproveitar, vamos falar, esse espaço é nosso, né? Aproveitar para deixar também suas redes sociais também, para o pessoal encontrar vocês, tenho certeza que o pessoal ao ouvi-los, né, mais assim, de perto, fica com curiosidade, quer segui-los nas redes. Eu acho importante também que a gente disponibilize, né, outras formas das pessoas conhecerem o trabalho de vocês. Eu queria agradecer a organização do evento, agradecer o Gil pela excelente condição, meu colega, o Alan, ter contato com ele, meio ansiosa esses dias lá no Instagram. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Vamos alinhar nossa fala e tudo mais. Para mim é um prazer estar neste evento da URGS, no Rio Grande do Sul. Como eu disse no começo, eu sou gaúcha, não resido mais no estado, e é o primeiro Novembro Negro que eu faço parte aí, né, no estado, porque eu só fui, assim, entrar politicamente para esse mundo, me empoderar da minha condição de mulher negra fora daí. Aí eu pude olhar para as minhas vivências no Rio Grande do Sul e ver, meu Deus, realmente, é muito enfadonho. No Sul, majoritariamente branco, ser uma pessoa negra, se reconhecer e fazer os enfrentamentos, né? Mas e hoje estar aqui neste lugar, para mim é uma honra e uma satisfação, agradeço mais uma vez. Reforço as palavras do professor Alan, não adianta a gente querer combater o racismo sem assumir, né, a nossa racialidade, principalmente a branca como categoria racial, que é marcada, sim, pelo racismo do âmbito do privilégio, os homens na questão do gênero, porque o racismo não é problema nosso, assim como as questões de gênero não são problemas nossos que nós criamos e que nós temos que resolver. É uma questão de todos e todas e todos. Então não adianta a gente achar que só esses corpos que são afetados que precisam se mobilizar. Não adianta a gente querer só agir de um lado se o outro lado não contribui. Por isso que a luta antirracista é de todos. Então, muito obrigada. É só gratidão mesmo. Novembro Negro está aí. A professora Lô deu uma reforçada no Novembro Azul, né? Dessa questão masculina, de cuidar da sua própria saúde e da saúde dos outros, né? Principalmente. E seguimos sempre juntos, juntas e juntas. Bom, eu só quero também agradecer, né? Agradecer pela oportunidade desse PADê, dessa roda de conversa, né? De poder trocar tantas experiências, aprender tanto. Obrigado, Eduarda, pelas contribuições, reflexões, Gil Colares, pelo convite, Emily na organização, e todas envolvidas. Eu acho que é um espaço importante de diálogo que vocês estão criando, eu acho fundamental, e também agradeço de me convidarem para poder, né, discutir. Eu acho que é isso, eu acho que essa questão é uma questão de todos nós, que ela é realmente interdisciplinar, né, interseccional, ela é urgente, né, faz parte realmente das nossas, assim, do nosso aquilombamento mesmo. Então, estou muito feliz de estar aqui.
Bom, estou nas mídias, Facebook, Twitter, todas as mídias estou por aí, só colocar meu nome, todo mundo vai me achar. E estou à disposição, né, para a gente seguir conversando, dialogando, né, e assim, se fortalecendo, porque eu acho que é isso que a gente precisa, porque a gente precisa, sobretudo, viver esse amor alegre, né, que Muniz Sodré traz para a gente, uma perspectiva de um amor outro, que não é aquele amor cristão, é um amor alegre, é um amor que prima pela liberdade, mas também trazer nesse momento de tanta morte, né, de assim aprofundamento da morte e dos processos de mortandade, trazer vida, trazer esperança, né, porque eu acho que é isso, esperançar, e aí esperançar não naquele sentido, já nos ensina Paulo Freire, né, esperançar no outro sentido, assim, de realmente de acreditar que é possível transformar esse país. Eu acho que é isso, só isso, né, é só sobre isso, né. Obrigado, Alan. Aproveito para te parabenizar, né, pelo teu livro, né, que é um dos 5 finalistas aí, né, do Prêmio Jabuti 2020, um maior prêmio do livro do Brasil. O nosso professor aí, então, está entre os 5 finalistas, que é maravilhoso, né, o livro Astrofísica para a Educação Básica. Isso. Obrigado. Muito obrigado, Alan. Obrigado, Eduarda, mais uma vez. Muito obrigado aos dois pela excelente reflexão. Acho que a gente fecha esse Novembro Negro trazendo esse tema atual de uma forma muito, muito gostosa, muito reflexiva, muito pertinente, muito potente a fala de vocês hoje. Eu acho que fechou com chave de ouro o nosso Novembro Negro. E é bom lembrar, né, esse Novembro Negro que está na sua 4ª edição, um evento que é totalmente protagonizado por discentes negros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quero deixar aqui o meu agradecimento a toda a equipe de alunos da universidade que faz parte da organização do Novembro Negro. É uma equipe que, ainda bem que temos uma equipe bem representativa, é uma equipe que começa lá com alunos da odonto e hoje já temos alunos da fonoaudiologia, da psicologia, da fisioterapia, da saúde coletiva, um grupo muito bacana de alunos negros que estão aí trabalhando para que esse evento se mantenha dentro da universidade, se mantenha potente e importante. Muito obrigado a todos. Em nome de todos, eu quero agradecer aqui a Emily, né, que está aqui com a gente, né, que faz as transmissões aqui para o nosso canal aqui do MConf, dentro da URGS e também para o YouTube. A Emily, que muita competência, né, faz esse trabalho aí, entra em contato com os palestrantes, manda os históricos para a gente, faz todo um trabalho de produção. Emily, muito obrigado pelo seu trabalho. Em teu nome, eu agradeço a todos que fazem parte da organização do Novembro Negro. Quero agradecer também aos nossos colegas brancos antirracistas, nossos pares, que são importantes também, que se fizeram presente na construção desse evento, e ainda bem que temos eles e queremos ter cada vez mais. Essa luta ela não é só nossa, né? Ela é de todos, né? A nossa coordenadora, a professora Luciane Piloto, muito obrigado pela dedicação ao projeto já há 4 anos, né? E assim também a professora Aline Blay, a coordenadora do programa de pós-graduação Saúde Coletiva também, que está sempre no apoio aqui, principalmente aqui na página do YouTube, no canal, né, do YouTube, onde a gente está disponível para todos. Agradeço a todos os convidados que fizeram parte do Novembro Negro, do 4º Novembro Negro da Saúde, né, aqui desde lá do pré-Novembro Negro em setembro nós tivemos também já, e depois nessa segunda-feira tivemos ali a professora Gilvânia, a Rosa Maria, a professora Fernanda Bairros. Na 4ª-feira tivemos o dentista Armando Hipólito, a fonoaudióloga Miriam Mitê. Ontem tivemos as psicólogas Monique Machado, Caroline Pereira e o psiquiatra Lucas Mendes. E hoje, finalizando, então, com o professor Alan e a psicóloga Eduarda Rodrigues. Muito obrigado a todos vocês por aceitarem o convite, por se fazerem presente, por fazerem a diferença na nossa graduação dentro da universidade. Muito obrigado também aos convidados culturais, né? A Jerusa Bittencourt, que ontem nos agraciou, né, com aquelas canções e com aquela voz linda e com todo aquele momento com o bebê no colo. Foi realmente muito lindo. Obrigado pela Jerusa Bittencourt. E hoje, né, para a potente, incrível Lilian Rocha, com a sua voz, com a sua poesia também, que fez linda o início do nosso evento hoje, né? Eu fui a atração de 4ª-feira, agradeço a mim também.
Gente, eu finalizo então essa nossa transmissão, lembrando a todos e todas que domingo é eleição. Está na hora da gente botar os pretos para dentro da Câmara de Vereadores. Então, por favor, não deixem de votar e não deixem de fazer a diferença. Vamos colorir a nossa Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre, que ela está precisando de mudanças e a hora é agora. Convido a todos a não deixar passar dessa vez, mais uma vez, porque nós estamos com vários candidatos pretos à Câmara de Vereadores e eu acho que é o momento da gente fazer essa diferença. Obrigado aos nossos convidados, obrigado à equipe, professores, obrigado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seguimos fortes e avante.